Pessoal, questão 1 da FUVEST 2019 de Física, né? Olha só, nós temos essa situação em que uma massa, né, foi presa num fio, foi deslocada um ângulo θ em relação à vertical e foi colocada a girar com uma velocidade angular ômega que é constante, né, nessa situação. Então, nós temos aqui uma situação em que a placa ela está num campo elétrico, né, no caso vertical para cima, e nós temos também um campo gravitacional, vertical para baixo, e a massa tem carga negativa, beleza? Então, olha só, ela carga vale menos Q, né? Então, olha só, a letra A nos pede para determinar qual que vai ser o valor do campo elétrico entre as placas, né? Então, dos parâmetros que nós temos aqui para usar, basicamente nós vamos ter a diferença de potencial e a distância. Eu sei que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância, caso esse campo elétrico seja constante, né, seja uniforme. Então, eu vou calcular quanto vale o campo elétrico passando D dividindo. Então, E vale V sobre D. Então, a letra A simples, direta, para a gente não perder tempo, tá? Letra B. Os módulos de T e F, respectivamente, da tração no fio e da força resultante na esfera, né? Então, olha só, vamos aqui, ó, colocar essa parte. B. A esfera tem um ângulo θ em relação à vertical. Então, atua nela uma tração para cima não, na direção do fio. Como o campo elétrico é vertical para cima e é uma carga negativa, né? Eu posso falar que existe uma força elétrica para baixo. E existe também a força-peso. Então, essas são as três forças que atuam na esfera. A questão nos pede qual é o valor da tensão e da força resultante, né? Lembrando que aqui é o ângulo θ. Bom, a gente pode pegar e dividir a tensão em Tx e em Ty. Eu vou falar que a relação entre Tx, Ty e T é dada pela seguinte situação. Então aqui vai ser θ também. Então a gente pode falar que Ty sobre T é igual ao cosseno de θ. Ou seja, Ty é igual a T cosseno de θ. A gente pode falar também, ó, que pelo equilíbrio de forças, Ty é igual ao peso mais a força elétrica. Então eu vou substituir ele, né? Vou falar que peso mais a força elétrica vale T cosseno de θ. O peso vale mg e a força elétrica vale QE. Isso vale T cosseno de θ. Como nós já calculamos no item anterior, mg mais QV sobre D é igual a T cosseno de θ. Vamos passar o cosseno dividindo. Então, vou falar que T vale mg. Botar todo mundo em função de D, né? Sobre D, basicamente, mais QV dividido por D cosseno de θ. Então, essa é a nossa tensão. Usando a mesma relação, eu posso falar que Tx sobre T vale seno de θ. Ou seja, Tx é igual a T seno de θ. Como nós temos um movimento circular uniforme, a força Tx vai ser a força resultante, né? Porque ela vai ser a única componente da direção centrípeta. Então, Tx é a força resultante. Então, a nossa força resultante vale mgd mais qv dividido por d vezes seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, melhorando isso aqui, ó, a força resultante vai ser mgd mais qv sobre d, né? Tudo isso vezes a tangente de θ. A letra C nos pergunta qual que é a velocidade angular da esfera, né? Então vamos lá para a letra C. Bom, a velocidade
angular da esfera vai ser tirada da seguinte relação. Eu vou falar que a nossa força resultante é a força centrípeta. Então a força resultante vale mgt mais qv dividido por d, tudo isso vezes a tangente de θ. Isso vai valer m ômega 2 vezes o raio. Se a gente olhar bem a figura, né, nós vamos ver a seguinte relação. Aqui é a nossa esfera, aqui está a vertical, isso aqui vale L, e esse é o nosso raio. E aqui é θ. Então eu posso falar assim que o raio vale L seno de θ. Né? Então vamos substituir lá. mgd mais qv dividido por d vezes a tangente de θ vale m ômega 2 vezes L seno de θ. Como a gente quer o ômega, então a gente vai colocar aqui, ômega ao quadrado vai valer, vou passar todo mundo dividindo, né? Vai valer mgd mais qv dividido por mld vezes tangente de θ sobre seno de θ. Tangente sobre seno vai dar 1 sobre cosseno, né? Então a gente pode falar assim, ó, que ômega ao quadrado vale mgd mais qv dividido por mld cosseno de θ. O ômega, então, na verdade, vai ser a raiz disso, né? Então, o ômega vale mgd mais qv dividido por mld cosseno de θ na raiz. Beleza? Uma questão até complicada, tá? Mas é bom que a gente tenha organização nos passos para a gente não se perder e acabar perdendo a questão também por consequência, tá? Então, muita organização aos passos, não cometer nenhum erro de cálculo ali bobinho, porque como é uma questão de letra, né? Uma questão literal, basicamente a gente tem que chegar numa expressão. Se não for a expressão certa, a questão fica errada, né? Então, se a gente tomar os passos, a gente evita esses errinhos que eventualmente possam acontecer. Pessoal, agora a questão 2 de física, tá? Então nós temos aqui um foguete, né? Que vai ser lançado com uma certa quantidade de combustível, né? Que faz parte da massa dele. Esse combustível foi ejetado com uma velocidade de 3.000 metros por segundo, basicamente, né? E isso foi gasto em 180 segundos. Basicamente, a gente tem que calcular alguns parâmetros, né? Do lançamento do foguete. Como, por exemplo, a taxa média da vazão da ejeção do combustível, né? Então, esse A aqui, ó, vai ser a vazão, a taxa média de ejeção do combustível, né? Então, a gente sabe que para a letra A, vamos falar aqui, esse alfa é a massa de combustível dividido pelo intervalo de tempo. Então, o alfa vale uma massa de 2.000 toneladas, né? Ou seja, 2.000 vezes 10 a 3 em 180 segundos. Ou seja, o alfa vale 2 vezes 10 a 6 sobre 180. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? Vai ficar 10 a 6 sobre 90. Então quer dizer que o alfa vale 1 sobre 9 vezes 10 a 5 kg por segundo. Então essa é a vazão em massa dos gases que vão ser ejetados. A letra B nos pede qual é o valor da força resultante sobre o foguete no instante imediatamente antes do término da queima do combustível, né? Então, para a letra B, ó, a gente quer qual é o valor da força resultante. Como é uma força resultante, a gente pode falar que é a força motora menos o peso. A força resultante então vai ser, ó, a força motora, a questão nos falou que é igual ao alfa vezes a velocidade de escape menos o peso, que é mg. E é logo depois que acabou todo o combustível. Então a força resultante vai ser 1/9 vezes 10 a 5
vezes a velocidade de ejeção, de escape, né, que é de 3.000 metros por segundo, menos a massa, que é de 1.000 toneladas, né, vezes a gravidade. Então a força resultante vai ser, ó, bom, 1 nono vezes 10 a 5, vezes 3.000 vai cortar o 3 com 9 aqui, vai sobrar 3, né? Aqui sobra 1, né? Então vai ficar aqui, ó, 1.000 vezes 10 a 5 vai dar 10 a 8. 10 a 8 sobre 3, menos, ó, 10 a 6, 10 a 7. Então a força resultante vai ser, ó, vou botar o 10 a 7 em evidência, vai ficar, ó, 10 terços menos 1 vezes 10 a 7. 10 terços é 3,3, menos 1, 2,3. Então isso vai ser 2,3 vezes 10 a 7 newtons. Agora vamos para a letra C, tá, pessoal? Letra C pede para a gente calcular qual que vai ser a aceleração do foguete e qual que vai ser a velocidade depois desse momento de aceleração, né, no final desse intervalo de tempo ali. Bom, a aceleração a gente vai tirar da segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser de 2,3 vezes 10 a 7. A massa vai ser de 1.000 toneladas, ou seja, 1.000 vezes 10 a 3, vezes a nossa aceleração. Ou seja, 10 a 6 aqui, né? E aqui vai ser 10 a 7. Então vou cortar, vai sobrar 10 a 1. Ou seja, a aceleração vai ser de 23 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade, de acordo com o texto, é a velocidade de escape vezes o ln da massa total sobre a massa restante menos a gravidade vezes o intervalo de tempo t. Então, a partir dessa expressão, a gente pode falar assim que a velocidade é a velocidade de escape, que é 3.000, vezes o ln, né, da massa total, que é de 3.000 toneladas, sobre a massa inicial, que é a massa final, né, de 1.000 toneladas, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é de 180 segundos. Então a gente pode cancelar aqui, ó, 3 zeros com 3 zeros, vai ficar ln de 3. Então, V vale 3.000 vezes ln de 3 menos 1.800. Então a velocidade vai ser, ó, o ln de 3 de acordo com o texto vale 1,1, né? Então esse aqui vale 1,1, 1,1 vezes 3.000 vai dar 3.300. Menos 1.800 vai valer 1.500 metros por segundo. Essa questão ela é um pouco mais complicada em relação ao tipo de raciocínio que a gente tem que ter, mas ela está toda explícita no texto. Então, basicamente, a única coisa que a gente teria que saber previamente é saber mexer com a segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, que a gente utilizou para determinar a aceleração. Tirando isso, está tudo no texto. Pessoal, questão 3 já é uma questão de calorimetria. Nós temos um aquecedor aqui, ó, que utiliza tanto de um coletor solar quanto de um aquecedor elétrico para poder aquecer uma certa quantidade de água. Então a intensidade solar vai ser dada por esse gráfico aí, e o valor médio é de 700 watts por metro quadrado entre 7 e 17 horas. Letra A nos pergunta qual vai ser a potência que esse sistema de aquecimento precisa ter. E nessa letra A não depende do tipo de aquecimento que é feito, né? Ele quer o total. Então vamos lá. Para a letra A, o que a gente pode falar? Bom, a gente sabe que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? E eu vou dividir os dois lados pelo intervalo de tempo. Então aqui vai ficar o calor sobre o intervalo de tempo vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura dividido pelo intervalo de tempo. Isso daqui, ó, m sobre ΔT, é a vazão. Vazão em massa. E isso daqui, ó, calor, energia sobre tempo, é a potência. Então a gente pode falar assim que a potência vale m sobre ΔT vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então a potência vai ser dada por
8 litros por minuto, que é igual a 8 quilogramas, que é 8.000 gramas por 60 segundos, vezes o calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius, né? E 1 caloria vale 4 joules, ou seja, vale 4 joules por quilograma grau Celsius, vezes 15. 4 vezes 15 é 60, então corta todo mundo aqui. Então a potência vai ser dada por 8.000 watts. A letra B nos pede a área do coletor solar para que ele sozinho consiga suprir essa potência demandada, né, no horário de pico de intensidade, né? Então a gente pode falar assim, ó, que na letra B eu quero que a intensidade seja a máxima, né, é a potência sobre a área. A gente sabe que o aproveitamento é de 40%, né? Então 40% da intensidade total é que vai ser suprida. Basicamente, a gente sabe que é 40% da intensidade de pico, que é de 1.000 watts por metro quadrado, vai valer a nossa potência, que é de 8.000 watts, dividido pela área. Então, a nossa área vai ser 8.000 sobre 400, vai ser 20 metros quadrados. A letra C já nos pede a energia elétrica que vai ser utilizada de modo complementar à energia solar, né? Então, a letra C. Utilizando a mesma área e também imaginando que a eficiência vai ser a mesma. Então, a energia que a gente precisa, basicamente, vai ser dada pela potência vezes o intervalo de tempo. Então, a energia vai ser de 8 kW vezes 10 horas, né? Então, a energia total vai ser de 80 kWh. Então, aqui a gente vai calcular qual que vai ser a energia do aquecedor, né? Vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Só que a potência vai ser basicamente a intensidade vezes a área, né? Então, a energia do aquecedor vai ser, no caso, 40%, né, da intensidade vezes a área vezes o intervalo de tempo. Então, a energia do aquecedor vai ser dada por 0,4. Agora, a gente olha no gráfico. A intensidade vai ser de 0,7 kW, né, por metro quadrado, vezes 20, vezes 10 horas. Então, a energia do aquecedor vai ser, multiplicando isso aqui tudo, vai ser de 56 kWh. Então, a energia elétrica vai ser a energia total menos a energia do aquecedor. 80 menos 56, então a energia elétrica vai ser de 24 kWh. Essa questão eu diria que ela é mais fácil. A gente precisa dominar bem o kWh e saber como é que funciona a calorimetria, né? Então, sabendo disso, ela sai mais tranquila. Questão 4, pessoal. Uma questão de conservação de energia, né? Não de energia mecânica, porque nós vamos ter uma dissipação dessa energia, né? Nós vamos conservar a energia total do sistema. Ou seja, o que ele perdeu de energia mecânica vai ser dado por um trabalho de atrito, né? Que é o caso justamente da letra A. A letra A nos pergunta qual que vai ser a variação de energia cinética, ou seja, a perda de energia cinética, ao longo do percurso de comprimento D. Então, vamos falar que a variação de energia cinética vai ser basicamente o trabalho do atrito. Então, a variação de energia cinética vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Só que a gente sabe que a força de atrito é uma força de atrito cinético, né? Que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Ou seja, μ vezes a normal vezes d. Como é uma superfície horizontal, a normal é igual ao peso. Então, a variação de energia vale μ mg d. Então, o ΔE vale, o coeficiente de atrito vale 0,3, a massa é de 0,4 kg, a gravidade é 10 e a distância d vale 0,5. Então, a variação de energia cinética é de 0,3 vezes 0,4, 0,12, vezes 10, 1,2, vezes meio, 0,6 joules. A menor velocidade que ele tem que ter no ponto A para que ele complete o looping vai ser dada pela situação em que no ponto A a força normal é igual a zero. Ele está no limite de perder o contato com o ponto A, mas ele ainda não perdeu. Ou seja, a única força que atua ali é o peso. Então ele está em contato com o ponto A,
mas não faz força, né? Então a gente pode pensar a seguinte situação. B, no ponto mais alto, basicamente, ele vai ter só o peso. Então o peso é a força resultante. Como o movimento é circular e a única força que existe é o peso, a força resultante vai ser a força centrípeta, né? Então o peso, que é igual a mg, é igual à força centrípeta. Então mg vale mv ao quadrado, no caso a, sobre o raio. Eu vou cortar o m com m, né? Eu vou falar assim que o VA vale raiz de RG. Então o VA vale R vale 0,9, a gravidade é 10, na raiz, então vai ser 0,9 vezes 10 vai dar 9, raiz de 9, 3. Então o VA é igual a 3 metros por segundo. E no ponto B, né, para que ele tenha essa velocidade de 3 metros por segundo, ele tem que ter conservado a energia mecânica, né? Então eu vou falar que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. A energia mecânica em A vai ser a energia potencial gravitacional de A mais a energia cinética de A, e aqui vai ser a energia cinética de B. Em B não tem potencial porque ele está no ponto mais baixo, né? Então aqui eu sei que vale mg vezes 2r, né? H vale 2r. A energia cinética de A vai ser mva ao quadrado sobre 2, vai ser igual a mvb ao quadrado sobre 2. Eu vou cortar as massas. Eu vou passar o 2 multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, 4gr mais VA ao quadrado é igual a VB ao quadrado. Então 4 vezes 10 vezes 0,9 mais 3 ao quadrado é igual a VB ao quadrado. Então o VB ao quadrado vale, ó, 10 vezes 0,9 vai dar 9 vezes 4, 36. Mais 9 é igual a 45. Então, o VB é raiz de 45, que se a gente simplificar vai ser 3 raiz de 5 metros por segundo, né? A letra C já nos pede uma conservação da energia total, né? Então, a energia potencial elástica inicial, né, vai ser a energia cinética em B mais o trabalho do atrito, né? Então, vou falar assim que a energia potencial elástica vai ser igual à energia mecânica em B, que é cinética puramente, mais o trabalho do atrito. Então, K vezes x ao quadrado sobre 2 vai ser mvb ao quadrado sobre 2 mais o trabalho do atrito. Então, o K é o que a gente está procurando, vezes o x, que vai dar 0,2 ao quadrado sobre 2 é igual a massa, que é 0,4, vezes 45, como já determinamos, sobre 2, mais 0,6. Vou passar o 2 multiplicando, então vai ser 0,04K vale 0,4 vezes 45 mais 1,2. K vale 0,4 vezes 45 vai dar 18. Mais 1,2 dividido por 0,04. Então K vale 19,2 dividido por 0,04, que vai dar 480 newtons por metro. Essa questão, pessoal, eu também diria que se a gente tomar muito cuidado, se a gente organizar bem os cálculos, ela sai tranquilamente, tá? Não achei uma questão tão difícil, mas a gente tem que ter aquela noção de que no ponto mais alto de um looping, né, se a gente quer a velocidade mínima, a normal tem que ser zero, então o peso é a força centrípeta. Questão 5, pessoal, uma questão de circuitos elétricos, né?
Então a letra A nos pede, primeiramente, qual que vai ser a resistência equivalente do circuito. Então vamos lá, letra A. Então vamos dar nome aos nós, né? Basicamente, aqui vai ser o nó C. Esse nó aqui vai ser o A também, basicamente. Aqui também vai ser A, porque nós não temos nenhuma resistência ali no meio. Então aqui é B e aqui é B. Então de A até C nós temos dois caminhos, né? O de R1 e o de R2. Né? Então aqui é A, aqui é C. De C até B nós temos dois caminhos também. E de A até B nós temos um caminho só. Então são esses três nós aqui, ó, que vão compor o circuito. Todas as 5 resistências valem 200 ohms, né? Então aqui é R1, R2, R3, R4, R5. Então o que vai acontecer? Nós temos duas resistências iguais em paralelo. Então quer dizer que a equivalente vai ser a metade do valor de cada uma, né? Então eu posso falar que isso aqui é 200, isso aqui é 200, né? Como todo mundo vale 200, eu falo que a equivalente aqui, ó, vai valer 100 e a outra vai valer 100 também. Então aqui é 100 ohms, aqui é 100 ohms. Então aqui, ó, vale 200 ohms, que é o valor da resistência original. Então 100 em série com 100 vai valer 200, em paralelo com 200 vai valer 100. Então a nossa resistência equivalente vale 100 ohms. A letra B nos pede a corrente total e a corrente em R4. Então I total e I4. A I total a gente vai tirar da lei de Ohm. V é igual a RI. Então a diferença de potencial é 120. A resistência equivalente vale 100. Então o I. Então o I vale 1,2 amperes. O I4 é a corrente que passa por essa resistência aqui, ó. Então olha só que interessante. A gente pode falar assim, ó, que quando a corrente chega aqui nesse nó, ela vai se dividir igualmente pelo trecho de cima e pelo trecho de baixo, porque basicamente as resistências são iguais, né? Então eu posso falar assim que metade da corrente total vai para cá, para o ramo de baixo, e metade vai para o ramo de cima. Então quer dizer que aqui, ó, passando pelo ponto C, nós temos metade da corrente total, que é de 0,6 amperes. E metade também passa em R3, 0,6 amperes. Como, de novo, nós temos aqui um paralelo com duas resistências iguais, cada um deles fica com metade da corrente que chega nesse nó aqui. Então quer dizer que nesse nó que vai chegar a 0,6, então vai ficar 0,3 para cá e 0,3 para cá. Então a corrente I4 vale 0,3 amperes. A letra C é simples também, né? A gente quer a potência total e a potência do resistor 3. Potência total vai ser igual a V ao quadrado sobre o R, né? V ao quadrado vai ser 120 ao quadrado sobre a resistência equivalente, que a gente sabe que é 100. Então 120 ao quadrado vai dar 14.400 sobre 100, 144 watts. E a potência 3 vai ser dada por R vezes I3 ao quadrado. A gente já calculou que o I3 vale 0,6 amperes, né? Então a potência 3 vale 200 vezes 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36 vezes 100, 36 vezes 2, 72. Então a potência de 3 é de 72 watts. Para mim, até então, essa é a questão mais fácil da prova, beleza? Questão 6, pessoal, uma questão do experimento de Young, tá? E nós vamos ter que olhar na figura aqui algumas das parâmetros para poder resolver a questão. Por exemplo, na letra A. A letra A quer que a gente determine a partir da figura qual que é o comprimento de onda lambda dessa onda plana.
Observando bem a figura, a gente pode falar que o comprimento de onda, lambda, vale 2 centímetros. Na letra B, a gente também precisa olhar na figura alguns valores, né? Ela pede para a gente olhar o valor do primeiro mínimo de intensidade, né? Na interferência destrutiva. Olhando bem a figura, a gente pode falar que esse Y1 vale 7,5 centímetros. Olhando bem também na figura, a gente pode falar que o D, a distância entre as duas placas, é de 30 centímetros. Então, aplicando na equação do Y1, que vale D lambda sobre 2B, a gente pode ver a seguinte situação. O Y1 vale 7,5, o D vale 30, o lambda vale 2 sobre 2B. 2 corta com 2, então quer dizer que o B vale 30 sobre 7,5, 4 centímetros. Para finalizar então, a letra C altera qual que vai ter que ser o lugar da primeira situação de interferência destrutiva, né, de primeiro mínimo, para que seja de 15 centímetros. Então o Y1 agora vale 15, agora a gente já sabe o parâmetro B, então a gente consegue determinar o novo comprimento de onda. Então aplicando na mesma equação, 15 é igual a 30 vezes lambda 2, né? Agora é o segundo lambda, dividido por 2 vezes 4. 30 sobre 2 vai dar 15, então eu vou cortar de uma vez. Então quer dizer que o lambda 2 vale 4 centímetros. Como nós temos que a velocidade é constante, eu posso falar que lambda 1 F1 vai ter que ser igual a lambda 2 F2, né? Porque a velocidade é constante e é igual a lambda F. Então, lambda 1 vale 2, frequência 1 vale 5, o lambda 2 vale 4, então o F2 a gente vai determinar. Então, o F2 vale 2 vezes 5 vai dar 10 sobre 4, 2,5 Hz. Uma questão um pouco chata, tá, pessoal? Mas também está tudo no texto. A gente só precisaria verificar ali e saber que V igual a lambda F. Então, no geral, a questão ela exige pouco da gente de conhecimentos prévios. A gente só teria que interpretar certinho o que está acontecendo. Então, pessoal, minha avaliação final é que essa prova foi média, foi equilibrada. Ela tinha questões que exigiam um pouco mais da gente, né? Como a primeira questão, alguns tópicos da questão de conservação de energia. Mas, no geral, ela oferecia muitas questões como ferramenta de interpretação de texto. Uma questão fácil da prova é a questão dos circuitos elétricos. Resolvi direto, sem problema nenhum. E as questões mais difíceis foi, primeiramente, a questão 1, né, da mistura de movimento circular uniforme com lei de Newton, e a de conservação de energia. A do foguete foi média, porque tinha tudo no texto. Essa da curva de ondas também foi média, porque tinha tudo no texto. A de calorimetria foi média também, porque ela exigia um pouco da gente para determinar qual que vai ser algum dos parâmetros. Mas no fim foi uma prova equilibrada. Questões que você faz direto, questões de interpretação, questões que exigem um pouco mais de você. Belezinha? Então, se você gostou, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.